O ímpio é expulso na sua maldade, mas o justo tem esperança na sua morte. Provérbios 14, verso 32. Esse texto parece a nuvem entre os israelitas e os egípcios, tendo um lado negro em relação ao último e um lado positivo em relação ao primeiro. Representa a morte como o carcereiro do faraó, tirando da prisão o mordomo-chefe e o padeiro-chefe. Aquele será restaurado ao seu cargo e o outro será levado à execução. Mostra a diferença entre os piedosos e os ímpios em sua morte, que como desempenham um papel muito diferente na vida, também na morte tem uma saída muito diferente. Quanto à morte de um homem mau, aqui está primeiro a maneira de sua saída do mundo. Ele é expulso, ou seja, em sua morte, como fica claro na cláusula oposta. Ele é expulso à força de seu lugar neste mundo, levado como palha diante do vento. Segundo, o estado em que ele falece. Ele também morre em um estado pecaminoso e sem esperança. Primeiro, em um estado pecaminoso ele é expulso em sua maldade. Ele viveu nele e morreu nele. Suas vestes imundas de pecado, nas quais ele se envolveu em sua vida, são suas vestes de prisão, nas quais ele permanecerá envolto para sempre. Ponto B. Num estado de desesperança, mas o justo tem esperança na sua morte. O que claramente importa é a desesperança dos ímpios em sua morte. O que não significa que nenhum homem ímpio terá qualquer esperança quando estiver morrendo, mas morrerá em desespero. Não, às vezes é verdade, mas frequentemente é o contrário. Virgens tolas podem muitas vezes esperar até o último suspiro, mas o homem perverso não tem nenhuma esperança sólida. Quanto às esperanças ilusórias com as quais ele se alimenta, a morte as desenraizará e ele será para sempre irremediavelmente miserável. Quanto à morte de um homem justo, ele tem esperança de sua morte, isto é, introduzido com massa, importando a remoção dessas circunstâncias terríveis com as quais o homem ímpio é atendido, que é expulso em sua maldade, mas os piedosos não são assim. Primeiro, não é assim na maneira como saíram do mundo. Os justos não são expulsos como a palha ao vento, mas levadas como noiva para a câmara nupcial, levada pelos anjos para o seio de Abraão, conforme Lucas capítulo 16, verso 22. Segundo, não de acordo com o estado ao sair desta vida. O homem justo morre, não em estado pecaminoso, mas em estado santo. Ele não vai embora em seu pecado, mas fora dele. Em sua vida ele estava se despojando do velho, trocando suas roupas de prisão. E agora os trapos restantes foram removidos e ele será adornado com vestes de glória. Não em um estado desesperador, mas esperançoso. Ele tem esperança na sua morte. Ele tem a graça da esperança e expectativa bem fundamentada de coisas melhores do que jamais teve neste mundo. E embora o fluxo de sua esperança na morte possa ser raso, ainda assim ele ainda tem tanto disso que o faz se aventurar seus interesses eternos no Senhor Jesus Cristo. Doutrina 1. Os ímpios morrendo são expulsos em sua maldade em um estado sem esperança. Ao falar sobre esse tema, devemos primeiro mostrarei como e em que sentido os ímpios são expulsos em sua maldade na morte. Segundo, provarei a desesperança de seu estado no momento da morte. E então aplique todo. Primeiro, como e em que sentido os ímpios são expulsos em sua maldade. Ao discorrer sobre esse assunto, perguntarei brevemente. Primeiro, o que significa serem expulsos? Segundo, por que eles serão conduzidos e para onde? Terceiro, em que aspecto se pode dizer que eles foram expulsos em sua maldade? Mas antes de prosseguir, deixe-me observar que você está enganado que nenhuma pessoa deve ser chamada de má, mas sim aquelas que são declaradamente cruéis e profanas, como se o diabo não pudesse habitar senão naquele cujo nome é legião. No relato das Escrituras, todos os que não são justos de maneira explicada a seguir são considerados iníquos. Portanto, o texto divide o mundo inteiro em dois tipos, os justos e os ímpios. Você verá a mesma coisa em Malaquias capítulo 13, verso 18. Então retornareis e discernireis entre os justos e os ímpios. Portanto, se você não é justo, você é mau. Se você não tem uma justiça imputada e também uma justiça implantada, ou unido a Cristo pela fé, por mais moral e irrepreensível que sua conversa possa ser aos olhos dos homens, você é um ímpio que será expulso em sua maldade, se a morte encontra você nesse estado agora. Mas agora, primeiro, quanto ao significado desta frase expulso, há três coisas nela. Os ímpios serão levados embora repentinamente,
violentamente e irresistivelmente. Primeiro, homens não renovados serão levados de repente após a morte. Não que todos os homens maus morram repentinamente, nem que sejam todos os ímpios os que morrem assim, Deus que me livre. Mas primeiro, a morte geralmente os atinge desesperadamente e os surpreende, assim como o dilúvio surpreendeu o velho mundo. Embora eles tenham sido avisados disso muito antes de acontecer, como as dores de parto chegam à mulher grávida, com surpresa surpreendente, embora procuradas e esperadas, a morte se apodera deles, como o credor fez com seu devedor, para arrastá-lo para a prisão, conforme Salmo 55:15. E isso quando eles não sabem. A morte entra como ladrão pela janela e os encontra cheios de pensamentos ocupados sobre esta vida, que naquele mesmo dia perece. Segundo, a morte sempre os apanha desesperados. A velha casa cai sobre suas orelhas, antes que eles tenham outra. Quando a morte os lança à porta, eles não têm onde reclinar a cabeça, a menos que seja em um leito de fogo e enxofre. A alma e o corpo estão como que abraçando em braços mudos, quando a morte chega como um redemoinho e os separa. Terceiro ponto. A morte os apressa em um momento para destruição e faz uma mudança muito sombria. O homem, na maior parte das vezes, nunca sabe onde está, até que no inferno ele levanta os olhos. Lucas capítulo 16, verso 23. Os torrentes de ira subitamente dominam sua alma, e antes que ele perceba, ele é mergulhado no abismo. Segundo, o homem não renovado é tirado do mundo violentamente. Dirigir é uma ação violenta e ele é expulso do mundo, conforme Jó 18:18. Ele ficaria feliz em ficar se pudesse, mas a morte o arrasta como um malfeitor para a execução. Ele não buscou outra porção além dos lucros e prazeres deste mundo. Ele não tem outra. Ele realmente não deseja outro. Como ele poderá sair dessa situação se não for motivado? Pergunta: mas não pode um homem perverso estar disposto a morrer? Eu respondo: ele pode de fato estar disposto a morrer, mas observe que isso ocorre apenas em um dos 3 casos que citarei agora. Primeiro, num acesso de paixão por causa de algum problema do qual ele está impaciente para se livrar. Assim, muitas pessoas, quando sua paixão tiver vencido sua razão, e quando por esse motivo estiverem mais impróprias para morrer, serão prontas para gritar: "Oh, vá embora!" Mas se seu desejo fosse atendido e a morte atendesse seu chamado, eles rapidamente mostrariam que não estavam falando sério, e que se forem, deverão ser expulsos contra sua vontade. Segundo, quando estiverem cheios de desespero, que estejam dispostos a morrer. Assim Saul se assassinou e desejava estar no inferno, para saber ao máximo o que acreditava que iria sofrer. Desta maneira, os homens podem buscar a morte, enquanto esta foge deles. Mas terrível é a violência sofrida por aqueles que são assim, conduzidos pelos terrores de Deus. Terceiro ponto. Quando sonham com a felicidade após a morte. Virgem tolas sobre o poder da ilusão, quanto ao seu estado, podem estar dispostos a morrer, sem medo de deitarem-se em tristeza. Quantos existem que não podem fornecer base bíblica para sua esperança, que ainda não têm faixas em sua morte? Muitos são levados para a escuridão dormindo. Eles partem como cordeiros que rugiriam como leões, se soubessem para onde estão indo. Embora a carruagem em que estão se dirija furiosamente para as profundezas do inferno, eles não temem, porque estão dormindo profundamente. Terceiro, o homem não regenerado é levado, irresistível. Ele deve ir, embora dolorido contra sua vontade. A morte não recusará nem admitirá qualquer atraso. Embora o homem não tenha vivido metade de seus dias de acordo com seus próprios cálculos. Se ele não se curvar, isso quebrará. Se ele não sair, a casa será derrubada até suas orelhas, pois lá ele não deve ficar. Embora os médicos ajudem, os amigos gemam, a esposa e os filhos chorem, e ele próprio faça todos os esforços para reter o espírito, sua alma é exigida dele. Ele deve ceder e ir para onde nunca mais verá a luz. Segundo, consideremos por que eles são conduzidos e para onde serão. Quando os ímpios morrem, primeiro, eles são expulsos deste mundo onde pecaram, para o outro mundo, onde devem ser julgados e receber suas sentenças específicas. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz o seguinte: está ordenado aos homens morrerem uma vez,
vindo depois disso o julgamento. Eles não retornarão mais à sua amada terra, embora seus corações estejam apegados aos prazeres terrenos. Eles devem deixá-los, pois não podem levar nada daqui. Quão dolorosa deve ser sua partida, quando eles não têm nada em vista tão bom quanto aquilo que deixaram para trás. Segundo ponto, eles são expulsos da sociedade dos santos na terra, para a sociedade dos condenados no inferno. Conforme Lucas 16, verso 22 ao 23. O homem rico também morreu e foi sepultado. No inferno ele levantou os olhos dele. Quanta multidão de cabras do diabo ocorre agora entre as ovelhas de Cristo. Mas na morte eles serão conduzidos com os que praticam a iniquidade, conforme Salmos 125:5. Há uma multidão mista neste mundo, mas nenhuma mistura no outro, cada parte é definida por si mesma. Embora os hipócritas cresçam aqui como o joio no meio do trigo, a morte os arrancará, eles serão amarrados em feixes para o fogo. Terceiro, eles são expulsos do tempo para a eternidade. E quanto durar o tempo com eles há esperança. Mas quando o tempo passa, toda a esperança vai junto. O tempo precioso é agora prodigamente gasto. Pesa tanto nas mãos de muitos que eles se consideram obrigados a tomar várias maneiras de afastar o tempo. Mas tome cuidado para não ficar sem saber o que fazer na vida. Reserve o tempo para a eternidade enquanto você o tem, pois em pouco tempo a morte irá afastá-lo de você, e você dele, de modo que você nunca mais se encontrará. Quarto ponto, eles são expulsos de suas ilusórias pretensões de piedade. A morte despoja-os das esplêndidas vestes de uma bela profissão, com as quais alguns deles estão adornados, e os tira do palco, os trapos de um coração e de uma vida perversa. A palavra hipócrita significa propriamente um ator de palco, que parece ser o que é, mas na verdade não é nada. Este mundo é o palco em que estes filhos do diabo personificam os filhos de Deus. A sua demonstração de religião é o casaco do jogador, sobre a qual eu preciso olhar para julgá-los corretamente. A morte os tira do casaco e eles aparecem em suas roupas nativas. Ela os desvenda e tira a máscara. Não há ninguém no outro mundo que finja ser melhor do que realmente é. A natureza depravada atua nas regiões do horror, indisfaçavelmente. Quinto ponto, eles são afastados de todos os meios de graça, estão além da linha, completamente fora de qualquer perspectiva de misericórdia. Não há mais a oportunidade de comprar óleo para a lâmpada. Ele se apaga na morte e nunca mais poderá ser aceso. Poderão ser feitas ofertas de misericórdia e paz, depois que eles partirem, mas são para os outros, não para eles. Não existem tais ofertas no lugar para onde são conduzidos. Suas ofertas são feitas apenas no local de onde são expulsos. Terceiro ponto. Em que aspecto se pode dizer que eles foram afastados de sua maldade? Primeira resposta. A respeito de terem sido expulsos em seu estado pecaminoso não convertido. Tendo vivido como inimigo de Deus, eles morrem em estado de inimizade para com ele. Pois ninguém é levado ao estado eterno de felicidade consumada, a não ser pelo caminho do estado de graça nesta vida. A criança que está morta no ventre, nasce morta e é lançada fora do ventre para a sepultura. Assim, aquele que está morto enquanto vive, ou está espiritualmente morto, é expulso do ventre do tempo, no mesmo estado de morte no abismo da miséria total. Ó morte miserável, morre no fel da amargura e no laço de iniquidade. Foi incomparavelmente melhor para aqueles que morreram assim, que nunca tivessem nascido. Resposta 2. No que diz respeito a morrerem pecando, agindo perversamente contra Deus em contradição com a lei divina, pois eles não podem fazer nada além de pecar enquanto vivem, então a morte os leva no próprio ato de pecar. Arranca-os violentamente dos braços das suas concupiscências e leva-os ao tribunal para receberem sua sentença. É uma expressão notável. Jó 36:14. Eles morrem na juventude. A leitura marginal é: suas almas morrem na juventude. Suas concupiscências são vivas sem seus desejos vigorosos e grandes expectativas, como é comum na juventude. E a vida deles está entre os impuros, e a companhia, ou o rebanho deles morre entre os sodomitas, ou seja, elevado ao alto de seu pecado e maldade, como foram os homens de Sodoma. Conforme Gênesis 19, Lucas capítulo 17, verso 28 ao 29. Terceira resposta. À medida que são expulsos, carregados com a culpa de todos os seus pecados, esta é a mortalha que se deitará com eles no pó. Conforme Jó 20, verso 11. Suas obras os seguem para o outro mundo.
Eles vão embora com o jugo de suas transgressões amarrado em seu pescoço. A culpa é uma má companheira na vida, mas quão terrível será na morte. Ela jaz agora, talvez como enxofre frio sobre suas consciências entropecidas, mas quando a morte abrir o caminho para que faíscas da vingança divina, como fogo, caiam sobre ela, ela criará chamas terríveis na consciência, na qual a alma estará, por assim dizer, embrulhado para sempre. Resposta 4. Os ímpios são afastados em sua maldade na medida em que morrem sobre o poder absoluto de sua maldade. Embora haja esperança, alguma restrição ao pior dos homens, aquelas dotações morais que Deus concede a vários homens para o benefício da humanidade nesta vida, são muitas restrições à maldade impetuosa da natureza humana. Mas sendo eliminada toda esperança e retiradas essas dádivas, a maldade dos ímpios chegará então à sua perfeição. À medida que as sementes da graça, semeadas nos corações dos eleitos, atingem a plena maturidade na morte, disposições tão perversas e infernais nos réprobos chegam então ao seu nível mais alto. Suas orações a Deus serão então transformadas em maldições horríveis, seus louvores em blasfêmias horríveis. Mateus 25, verso 13 diz: haverá choro e ranger de dentes. Isto dá uma visão sombria, mas correta, da situação dos ímpios em outro mundo. Segundo, descobrirei a desesperança do estado dos homens não renovados no momento da morte. Parece muito desesperador se considerarmos estas 4 coisas. Primeiro, a morte elimina suas esperanças e expectativas de paz e prazer nesta vida. Lucas capítulo 12, verso 19 ao 20 diz: alma, você tem muitos bens acumulados para muitos anos. Relaxa, coma e beba e divirta. Então quem ficará com as coisas que você providenciou? Eles procuram grandes assuntos neste mundo. Esperam aumentar sua riqueza, ver suas famílias prosperarem e viverem em paz. Mas a morte, como um vento tempestuoso, e sacode todas as suas boas esperanças, como o fruto verde de uma árvore. Quando ele estiver prestes a encher o estômago de Deus, lançará sobre ele o furor de sua ira. Jó capítulo 20, verso 23. Ele pode iniciar uma teia de artifícios para promover seus interesses mundanos. Mas antes que ele consiga fazer isso, a morte vem e o corta. Seu fôlego sai, ele retorna à sua terra. Naquele mesmo dia seus pensamentos perecem. Salmo 146, 4. Segundo, quando a morte chega, eles não têm base sólida para esperar a felicidade eterna. Pois qual é a esperança do hipócrita ainda que tenha gasto quando Deus lhe tira a alma? Jó capítulo 27, verso 8. Quaisquer que sejam as esperanças que eles alimentam com carinho, elas não estão fundamentadas na palavra de Deus, que é a única base segura de esperança. Se conhecem o seu próprio caso, só se veriam felizes num sonho. E de fato, que esperança eles podem ter? A lei é clara contra eles e o condena. As maldições disso, aquelas cordas da morte, já estão sobre eles. O Salvador a quem eles menosprezaram é agora seu juiz, e seu juiz é seu inimigo. Como então eles podem ter esperança? Eles trancaram a porta de misericórdia contra si mesmo, pela sua incredulidade. Eles desprezaram o remédio e, portanto, devem morrer sem piedade. Eles não têm nenhum interesse salvífico em Jesus Cristo, o único canal de transmissão através do qual flui a misericórdia, e, portanto, nunca poderão saboreá-la. A espada da justiça guarda a porta da misericórdia, para que ninguém possa entrar a não ser os membros do corpo místico de Cristo, sobre cuja cabeça está um esconderijo de sangue expiatório, o sangue do mediador. Na verdade, estes podem passar sem danos, pois a justiça não tem nada a exigir deles. Mas outros não podem passar uma vez que não estão em Cristo. A morte chega até eles com o aguilhão. O aguilhão da culpa não perdoada está armado contra eles, e eles, com toda a força que a assação de uma lei santa pode lhe conferir. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quando esta lei for dada no Sinai, todo o monte tremeu grandemente, conforme Êxodo capítulo 19, verso 18. Quando o Redentor está fazendo satisfação pela quebra dos eleitos, a terra tremeu e as rochas se romperam, conforme Mateus capítulo 27, verso 51. Que possível base de esperança então existe para o homem ímpio? Quando a morte chega sobre ele armado com a força desta lei, como ele pode escapar daquele fogo que queimou até o meio do céu
Deuteronômio capítulo 4, verso 11. Como ele poderá permanecer naquela fumaça que subiu como a fumaça de uma fornalha? Conforme Êxodo capítulo 19, verso 18. Como ele suportará os terríveis trovões e relâmpagos e habitará nas trevas, nas nuvens e nas densas trevas? Deuteronômio 4, verso 11. Todas essas comparações reunidas representam apenas vagamente a terrível tempestade de ira e indignação que perseguirá os ímpios até o inferno mais profundo e permaneça para sempre sobre aqueles que são levados às trevas na morte. Terceiro, a morte desenraiza suas esperanças ilusórias de felicidade eterna. Então é que a sua aliança com a morte e o acordo com o inferno são quebrados. Eles são despertados de seus sonhos dourados e finalmente erguem os olhos. Jó capítulo 8, verso 14. Cuja esperança será destruída e cuja confiança será como uma teia de aranha. Eles confiam que tudo ficará bem como eles após a morte. Mas a sua confiança é como uma teia tecida a partir das suas próprias entranhas, com muita arte e indústria. Envolve-se na sua esperança, como a aranha se envolve na sua teia. Mas é uma defesa fraca e frágil, pois, no entanto, pode resistir às ameaças da palavra de Deus. A morte, aquela vassoura de destruição, irá varrê-los a ambos, de modo que não restará o menor fragmento dela. E aquele que neste momento não abandonar a sua esperança, no momento seguinte estará totalmente desesperado. A morte derruba a casa construída na areia, não deixa ninguém sob o poder da ilusão. Quarto ponto. A morte torna seu estado absolutamente e para sempre desesperador. Os assuntos não podem ser recuperados e alterados após a morte. Para primeiro, o tempo que passou nunca mais poderá ser recuperado. Se gritos ou lágrimas, preços ou dores pudessem trazer o tempo de volta, o homem perverso poderia ter esperança em sua morte. Mas as lágrimas de sangue não prevalecerão, nem seu rugido por milhões de eras fará com que ele retorne. O sol não ficará parado para que o preguiçoso desperte e inicie sua jornada. Uma vez que ele acabe, ele não precisa esperar que a noite se transforme em dia por sua causa. Ele deve passar a longa noite da eternidade, onde seu tempo deixou. Segundo ponto, não há como voltar a esta vida para corrigir o que está errado. É um estado de liberdade condicional e de julgamento, que termina com a morte, portanto, não podemos voltar a ele apenas quando vivemos assim e quando morremos. A morte leva um homem ímpio para seu próprio lugar. Atos 1:25. Esta vida é o nosso dia de trabalho. A morte encerra nosso dia e nossos trabalhos juntos. Podemos admitir prontamente que os ímpios poderiam ter alguma esperança em sua morte. Se após a morte ter aberto seus olhos, eles pudessem retornar à vida e ter apenas a prova de um sábado, uma oferta de Cristo, um dia ou apenas uma hora, mas para fazer a paz com Deus. Mas o homem se deita e não se levanta, até que não existam mais os céus, não acordará nem será despertado do sono. Jó capítulo 14, verso 12. Terceiro ponto. No outro mundo, os homens não têm acesso à recuperação do seu estado e condição arruinados, embora estejam isso, porque não há obra, nem artifício, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura para onde vais. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Agora um homem pode fugir da ira vindoura, ele pode entrar em um refúgio, mas quando a morte tiver feito seu trabalho, a porta está fechada, não há mais ofertas de misericórdia, não há mais perdões onde a árvore caiu. Lá ela deve permanecer. Deixe o que foi dito seja cuidadosamente ponderado, e para que possa ser útil, deixe-me exortá-lo primeiro. Tome cuidado para que você não tenha esperança no céu, mas sim aquelas construídas sobre uma base sólida. Trema ao pensar que belas esperanças de felicidade e a morte varrem. Como teias de aranha, como as esperanças de muitos são frustradas, quando eles parecem estar no limiar do céu. Como naquele momento eles esperavam ser carregados pelos anjos para o seio de Abraão, para as regiões de bem-aventurança e paz, eles são levados pelos demônios para a sociedade dos condenados no inferno, para lugar de tormento e regiões de horror. Eu imploro que você tome cuidado primeiro de uma esperança construída em terreno que nunca foi limpo. O sábio construtor cavou o fundo, conforme Lucas capítulo 6, verso 48. Suas esperanças no céu nunca foram abaladas, mas você teve boas esperanças todos os seus dias? Infelizmente você pode ver um mistério no seu caso explicado. Quando o homem forte e armado mantém seu palácio, seus bens estão em paz. Mas se eles foram abalados, tome cuidado para que algumas brechas
não tenham sido feitas apenas no prédio antigo, que você mandou consertar novamente por seus próprios meios. Garanto-lhe que sua esperança, por mais belo que seja o edifício, não é digna de confiança, a menos que suas antigas esperanças tenham sido destruídas e você tenha construído sobre uma base bastante nova. Segundo ponto, cuidado com aquela esperança que parece brilhante na escuridão, mas perto do seu brilho quando é colocada à luz da palavra de Deus, quando é examinada e provada pela pedra de toque da revelação divina, conforme João 3, verso 20 ao 21. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquela luz que pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, para que sejam realizadas em Deus. Essa esperança que não reside ao teste da Escritura, mas afunda quando investigada pela verdade sagrada, é uma ilusão, e não uma esperança verdadeira, pois a palavra de Deus é sempre amiga das graças do Espírito de Deus e inimiga da ilusão. Terceiro, cuidado com aquela esperança que permanece sem ser apoiada por evidências bíblicas. Infelizmente, muitos estão cheios de esperança que não podem dar, porque realmente não têm qualquer base bíblica para elas. Você espera que tudo fique bem com você após a morte, mas qual é a palavra de Deus na qual você foi levado a ter esperança? Salmo 119, verso 49. Que evidência bíblica você tem para provar que sua esperança não é a do hipócrita? Que você, após um autoexame imparcial, como aos olhos de Deus, encontrou em si mesmo que a palavra de Deus determina ser uma evidência segura de seu direito à vida eterna, quem a possui? Números são arruinados com esperança que não são apoiadas por evidências bíblicas. Os homens gostam e são tenazes nessas esperanças, mas a morte os derrubará e deixará sem esperança. O auto-enganador. Quarto ponto. Cuidado com aquela esperança do céu que não prepara e dispõe você para o céu, que nunca torna a sua alma mais santa. 1 João capítulo 3, verso 3. Todo homem que tem essa esperança nele purifica-se, assim como ele é puro. A esperança da maior parte dos homens é antes uma esperança de estar livre da dor e do tormento em outra vida, do que uma esperança da verdadeira felicidade, cuja natureza não é compreendida e discernida. Portanto, repousa na preguiça e na indolência e não hesita na mortificação em uma vida celestial. Eles estão tão longe de esperar corretamente pelo céu que devem admitir, se expressarem seus sentimentos genuínos, sair deste lugar para qualquer outro lugar, seja qual for, é mais o seu medo do que a sua esperança. A glória da cidade celestial não atrai de forma alguma seus corações para ela, nem eles levantam a cabeça com alegria na perspectiva de chegar a ela. Se eles tivessem a verdadeira esperança do dia do casamento, eles estariam como a noiva, a esposa do Cordeiro, preparando-se para isso. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Mas as suas esperanças são produzidas pela sua preguiça, e sua preguiça é alimentada pela sua esperança. Ó senhores, como vocês não seriam expulsos indefesos em sua morte? Tome cuidado com essa esperança. Destrua-os agora e construa sobre um novo alicerce, para que a morte não deixe pedra sobre pedra e você nunca mais seja capaz de ter esperança. Em segundo lugar, apressem-se, ó pecadores, para fora de sua maldade, de seu estado pecaminoso e de sua vida perversa. Se vocês não quiserem ser expulsos de sua maldade na morte, lembre-se do fim fatal dos ímpios, conforme o texto representa. Eu sei que há uma grande diferença na morte do ímpio quanto a algumas circunstâncias, mas todos eles em suas mortes concordam nisso. São expulsos em uma maldade. Alguns deles morrem resolutamente, como se desprezassem o medo. Alguns em desprezo furioso, tão cheio de horror que gritam como se já estivessem no inferno. Outros em desânimo, oprimidos pelo medo de modo que seus corações afundam dentro deles, com a lembrança do tempo perdido e da visão que tem da eternidade, não tendo cabeça nem coração para fazer nada para seu próprio alívio. E outros morrem estupidamente, eles vivem como bestas e morrem como bestas, sem qualquer preocupação com seus espíritos com esse estado eterno. Eles gemem sobre a angústia corporal, mas não têm noção do perigo de sua alma. Podem-se, com quase tanta perspectiva de sucesso, falar com a pedra quanto falar com ela. Vã é a tentativa de ensiná-los, nada que possa ser dito os move. Discursar para eles sobre as alegrias do céu ou sobre os tormentos do inferno é arar uma rocha ou bater no ar.
Alguns morrem como virgens tolas, sonhando com o céu. Suas testas estão endurecidas contra os medos do inferno, com esperanças presunçosas do céu. A tarefa daqueles que lhes seriam úteis não é responder a dúvidas sobre o caso de suas almas, mas descobrir-lhes suas próprias falsas esperanças. Mas de qualquer maneira que o Senhor não convertido morra, ele é expulso em sua maldade. Oh, caso terrível! Oh, deixe que a consideração de uma partida tão horrível para fora deste mundo o leve a fugir para Jesus Cristo. Como Salvador todo-suficiente, um Redentor todo-poderoso, deixe que prevaleça para expulsá-lo de sua maldade, para a santidade de coração e de vida. Embora você considere agradável viver na maldade, você não pode deixar de admitir que é amargo morrer nela. Se você não deixar a tempo, você deverá prosseguir com sua maldade para o inferno, o lugar apropriado para isso, para que ele possa ser colocado lá em sua própria base, pois quando você estiver saindo deste mundo, todos os pecados, do primeiro ao último deles, irão enxermeá-lo, pairar sobre você e acompanhá-lo para o outro mundo, e como tantas fúrias, cercá-lo-ão lá para sempre. Em terceiro lugar, preocupe-se com os outros, especialmente com seus parentes, para que eles não continuem seu estado natural pecaminoso, mas sejam levados a um estado de salvação, para que não sejam expulsos em sua maldade na morte. O que você não faria para evitar que algum de seus amigos tivesse uma morte prematura e violenta? Mas, infelizmente, você não os vê correndo o risco de serem expulsos em sua maldade. Não se aproxima a morte deles, mesmo dos mais jovens, e não são eles estranhos ao verdadeiro cristianismo, permanecendo no estado em que vivem ao mundo? Ó, apressem-se em tirar a tição do fogo, para que não se queime até virar cinzas. A morte de parentes muitas vezes deixa uma dor no coração daqueles que deixam para trás, porque não fizeram pelas suas almas o que tiveram oportunidade, e porque a oportunidade lhe foi tirada para sempre das mãos. O estado de Deus na morte é um estado de esperança. Vimos ao lado escuro da nuvem voltando para homens ímpios, saindo do mundo. Vamos agora dar uma olhada no lado positivo disso, brilhando sobre os piedosos à medida que eles entram em seu estado eterno. Ao discorrer sobre este assunto, confirmarei esta doutrina e responderei a uma objeção contra ela, e então farei algumas melhorias práticas no todo. Primeiro, para confirmação, observe-se que, embora a passagem para fora deste mundo pela morte tenha um aspecto terrível para os pobres mortais, e o aborto espontâneo nele deve ser necessariamente ter consequências fatais, ainda assim as seguintes circunstâncias tornam o estado dos piedosos em sua morte feliz e esperançoso. Primeiro, eles têm um bom amigo confiável antes dele no outro mundo. Jesus Cristo, seu melhor amigo, é o Senhor da terra para onde a morte os leva. Quando José mandou chamar seu pai para ir até ele ao Egito, disse-lhe: Deus o fez Senhor sobre todo o Egito. Gênesis 45, verso 9. E Jacó viu as carroças que José havia enviado para carregá-lo. O espírito de Jacó reviveu. Ele resolve empreender a viagem. Eu acho que quando o Senhor chama um homem piedoso para fora do mundo, ele lhe envia tão boas novas e um convite tão gentil para o outro mundo, que ele tem fé para acreditar. Seu espírito deve reviver quando ele vê o carroça da morte, que vem levá-lo até lá. É verdade, de fato ele tem terra de passar por uma dura provação, depois da morte e o julgamento. Mas o caso dos piedosos é totalmente esperançoso, porque o Senhor da terra é o seu marido, e o seu marido é o juiz. O pai confiou todo o seu julgamento ao filho. João capítulo 5, verso 22. Certamente o caso da esposa é esperançoso, quando seu próprio marido é o seu juiz, mesmo o marido que odeia o divórcio. Nenhum marido é tão amoroso e terno com sua esposa, como o Senhor Cristo é com sua ele. Alguém poderia pensar que seria uma terra muito ruim, para onde uma esposa não iria de boa vontade, onde seu marido é o governante e juiz. Além disso, seu juiz é o advogado. 1 João capítulo 2, verso 1. Temos um advogado justo ao Pai, Jesus Cristo o justo. Portanto, eles não precisam temer serem retraídos e cair em condenação. O que pode ser mais favorável? Podem eles pensar que aquele que defende a sua causa irá ele próprio proferir uma sentença contra eles? Além disso, seu advogado é o seu Redentor. Eles são resgatados com o precioso sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao 19. Portanto, quando ele intercede por eles, ele está defendendo a sua própria causa. Embora um advogado possa ser descuidado com os interesses de quem o emprega,
certamente fará o máximo para defender o seu próprio direito, que comprou com seu dinheiro, e não deverá o seu advogado defender a compra do seu próprio sangue? Mas, mais do que tudo isso, seu Redentor é a sua cabeça, eles são seus membros. Efésios capítulo 5, versos 23 ao 30. Embora alguém fosse tão tolo a ponto de abrir mão de sua própria aquisição, sem se levantar para defender seu direito, certamente não se separará de um membro de seu próprio corpo. Não é então o caso deles, esperançosos na morte, tão intimamente ligados e aliados ao Senhor do outro mundo, que são as chaves do inferno e da morte? Segundo, eles terão uma passagem segura para outro mundo. Eles realmente devem passar pelo vale da sombra da morte, mas embora seja em si um vale escuro e sombrio, será um vale de esperança para eles. Eles não serão conduzidos através dele, mas serão como homens em perfeita segurança, que não temem nenhum mal. Salmo 23 e 4. Porque eles deveriam temer? Eles têm um salvo-conduto do Senhor da terra, seu passe selado com seu próprio sangue, a saber, a bendita aliança que é o conforto dos santos no leito de morte. 2 Samuel capítulo 23, verso 5. Embora minha casa não seja assim com Deus, ainda assim ele fez comigo uma aliança eterna, ordenada e segura em todas as coisas, pois esta é toda a minha salvação e todo o meu desejo, embora se faça com que não cresça. Quem então pode prejudicá-los? É seguro andar na carruagem de Cristo, tanto através da vida quanto da morte. Eles têm atendentes bom e honrados, uma guarda, até mesmo uma guarda de anjos. Estes acampam ao redor deles no momento de sua vida, e certamente não os abandonarão no dia da sua morte. Esses felizes espíritos ministradores são servos da noiva de seu Senhor. Sem dúvida, a levarão para a casa dele em segurança. Quando amigos tristes ficam ao lado da cama do santo, esperando vê-lo dar seu último suspiro, sua alma é separada por anjos, para ser levada ao seio de Abraão, conforme Lucas capítulo 16, verso 22. O capitão da salvação do santo é o capitão desta guarda sagrada. Ele foi seu guia até a morte e ele será seu guia através dela também. Salmo 23, verso 4 diz: Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eles podem sem medo passar por aquele rio, confiantes de que não os transbordará. Eles podem passar pelo esse fogo, tendo a certeza de que não serão queimados por ele. A morte não lhes pode fazer mal, não pode nem mesmo ferir seus corpos, pois embora separe a alma do corpo, não pode separar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Até a morte é para eles apenas dormir em Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. Eles continuam membros de Cristo, embora no túmulo. O pó deles é o pó precioso, colocado na sepultura como no gabinete de seu Senhor. Eles jazem uma sepultura, depositados para serem trazidos a ele na ressurreição. O lavrador tem milho em seu celeiro e milho no chão. Este último é mais precioso para ele do que o primeiro, porque ele busca recuperá-lo com aumento. Mesmo assim, os cadáveres dos santos são valorizados pelo seu Salvador. Eles são semeados na corrupção, para serem ressuscitados na incorrupção. Semeados em desonra, para ser ressuscitados em glória. Não pode ferir suas almas. Acontece com as almas dos santos na morte, como acontece com Paulo e sua companhia em sua viagem, da qual temos a história em Atos capítulos 27. O navio foi despedaçado, mas os passageiros conseguiram pousar em segurança. Quando a fala do santo moribundo é interrompida, seus olhos se fixam em seu último suspiro é dado. A alma foge em segurança para o paraíso celestial, deixando o corpo retorna à sua terra, mas na alegre esperança de uma reunião em sua gloriosa ressurreição. Mas como pode a morte ferir os piedosos? É um inimigo frustrado, se os derruba, é apenas para que possam ascender mais gloriosos. Nosso Salvador Jesus Cristo aboliu a morte, 2 Timóteo 1,10. A alma e a vida deles se foram, é apenas uma sombra ambulante, que pode assustar, mas não pode ferir os santos. É apenas a sombra da morte, para eles não é a coisa em si. Sua morte é mais como morrer, ou um pouco como morrer.